Fala, meu rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Já estamos aqui, ó, CT Parque Gigante. Daqui a pouco tem reapresentação do Internacional após a derrota nas oitavas da Libertadores. Jogo de ida, tem jogo de volta na próxima semana contra o River Plate aqui em Porto Alegre. Mas eu quero falar nesse vídeo do fechamento da janela de transferências, porque tem alguns movimentos importantes acontecendo nessas últimas horas de janela de transferências. O Inter recebendo uma proposta da Espanha pelo goleiro John, as outras possibilidades de vendas e, obviamente, chegadas, porque para chegadas hoje é o último dia da janela. Afinal, teremos novidades no elenco para o restante da temporada. Eu vou te trazer mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada lá em KTO, KTO.com, tá certo? Pessoal, eu quero começar aqui falando sobre chegadas, porque isso é o que hoje está no imaginário do torcedor e que é importante a gente relatar aqui com alguns detalhes, tá? É muito pouco provável que o Inter tenha chegadas hoje no Internacional. É muito pouco provável que tenhamos qualquer tipo de anúncio. E aí é importante destacar, a janela de transferências fecha nessa quarta-feira para chegadas de atletas. Dia 2 de agosto, fechamento da janela de transferências para chegada de qualquer atleta aqui no Internacional no Beira-Rio. O que a gente sabe? O grande objetivo da direção era trazer mais um zagueiro, principalmente por conta da situação do doping do Moledo. O Inter teve uma baixa, hoje tem Vitão e Mercado, que nessa temporada não renderam tudo que se esperava, e tudo que renderam, é verdade, lá na reta final daquele Campeonato Brasileiro de 2022. Tem o Nico Hernandes como reserva, e aí o quarto zagueiro seria o Igor Gomes, que desde que chegou, e sempre foi destacado quando chegou, o Igor Gomes é zagueiro e lateral, só que ele só jogou como lateral, e jogou bem de lateral. Ontem, inclusive, entrou no time do Eduardo Cudê também como lateral, então não era uma convicção só do Mano. Também é do Cudê de que o Igor Gomes rende mais como lateral. E é dessa forma que ele tem entrado. Então não dá nem para considerar que ele é a quarta opção na zaga do Internacional. Então, assim, era a ideia da direção a chegada de um zagueiro. O Inter tentou bastante a contratação do Gustavo Henrique, zagueiro de 30 anos, ex-Santos, ex-Flamengo, e que está no Fenerbahçe da Espanha e agora está tendo uma limpeza geral lá, porque os jogadores que o Jorge Jesus levou para lá, o Jorge Jesus acabou indo para o Al-Hilal, então todos os jogadores que o Jorge Jesus indicou para o Fenerbahçe estão de saída. O João Pedro vem agora recentemente para o Grêmio, para o rival do Internacional. Tem outros jogadores que o Jorge Jesus indicou que estão também de saída do clube turco. Um deles seria o Gustavo Henrique. Eles estavam topando liberar o jogador, só que o Inter esbarrou principalmente em questão financeira. Um jogador que recebe um alto salário, ele foi comprado quando foi emprestado pelo Flamengo para o Fenerbahçe, ele foi comprado por 1.400.000 euros, cerca de 7,5 milhões de reais. O Inter fez contato, tentou, abriu negociação, mas não andou a situação. Ele tem contrato lá no Fenerbahçe até junho de 2024 e, pelo menos para o Internacional, não deve vir, pelo menos não neste momento. Agora, o Internacional tem hoje para contratar atletas, então é bem difícil que saia algum tipo de negócio. O Inter deve ir com pelo menos esse elenco até o final da temporada, e aí eu me refiro principalmente em relação às chegadas. O Inter que nessa janela tentou muito volante, era primeiro volante, depois virou a ideia de se ter um segundo volante, trouxe o Bruno Henrique, queria muito meia, e aí mudou a situação com a chegada do Eduardo Cudê. O Inter não quer mais aquele, não queria pelo menos não mais aquele meia de ligação, queria mais um meia atacante, mais estilo Maurício. Isso também não deve acontecer, repito, hoje era o último dia de janela aberta para chegadas, pelo menos no Internacional. Agora, para saídas, tem informações importantes, tá? Porque a gente vem falando bastante sobre a situação de Maurício, Johnny, são os principais ativos do Inter no mercado de transferências. Teve sondagem do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, com o staff do Alan Patrick. Teve sondagem do futebol árabe pelo Wanderson. Esses jogadores não devem sair, pelo menos não agora. E aí eu me refiro a Alan Patrick e Wanderson, obviamente, são ativos que o Inter nem cogita, pelo menos nesse momento, saída. E os dois grandes ativos que eu citei é Maurício e Johnny. A gente sabe, o Inter tem 50% do Maurício, projeta uma venda de pelo menos 11 milhões de euros, entre 10 e 11 milhões de euros, para bem dizer, só pela sua parte, só pelos seus 50%. Tem ainda uma porcentagem que é do Desportivo Brasil, que é quem formou o Maurício. Tem uma porcentagem que é do André Curi, que era do Cruzeiro, o clube formador do Maurício, mas aí foi passada por uma dívida para o André Curi, que coincidentemente é empresário também do Maurício. Aí, essa venda não deve acontecer agora, tá? E aí até é importante relatar as 5 principais ligas na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Espanha, ficam todas abertas até o dia 1º de setembro. Então tem ainda mais um mês de janela para essas grandes ligas. Mas ainda assim,
não deve acontecer a saída do Maurício não agora. E o Inter até toparia vender, mas tinha uma ideia de liberar o Maurício só no final do ano. Então, por exemplo, vende o Maurício agora e libera no final da temporada. É uma possibilidade. Até existem mercados aí, outros mercados mais alternativos. A Major League Soccer, o Inter Miami, que depois lá foi ter o Messi, demonstrou lá na outra janela, 2 janelas de transferências atrás, interesse no Maurício, por exemplo. O Bragantino tinha feito oferta de 7 milhões para o Internacional, 7 milhões de euros pelos 50%. O Inter não só não quer negociar com o mercado nacional, como acha 7 milhões pouco pelos 50% que tem do Maurício. O Flamengo é um time que até hoje se diz interessado pelo Maurício, nunca fez uma proposta de fato, mas sempre revelaram lá no Rio de Janeiro que estariam interessados no Maurício, só teria até hoje, não deve, obviamente, fechar essa operação, uma operação muito difícil para fechar em um dia, obviamente, mas era mais um clube que estava interessado. A bola da vez é o Johnny. O Johnny é a bola da vez, a gente sabe, e como a janela fica lá até dia 1º de setembro, ele tem conversas em andamento com diversos clubes do mercado europeu. O Spezia da Itália tinha tentado e não levou. Agora o Sporting de Portugal e o Real Betis da Espanha são os 2 principais interessados. Surgiram outros nomes. Até a Turquia, a informação que a gente tem é que fez uma proposta, mas a ideia do Johnny não seria, e nem do seu staff, nem da sua família, ir para a Liga Turca. Eles querem uma liga de maior status no cenário europeu. Então, assim, esse negócio deve ficar, pelo menos do Maurício, para o final do ano. Do Johnny ainda pode acontecer, porque, como eu disse, tem mais um mês de janela. Mas eu quero trazer uma outra situação que é bem importante, que foi trazida hoje no início da tarde, tá? A proposta do Real Valladolid, time do Ronaldo, pelo goleiro John, que virou reserva no Internacional recentemente, principalmente a partir da chegada do Sérgio Rocher, que ontem fechou o gol. Fez pelo menos 5, 6 defesas de extrema dificuldade lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra o River Plate. O Inter recebeu nas últimas horas uma oferta do Real Valladolid pelo goleiro John. Eu não consegui ter a confirmação se essa proposta é de empréstimo, e nesse caso seria um repasse do empréstimo, porque ele está emprestado, né? O Santos emprestou ele para o Inter por uma temporada e o Inter ainda adquiriu 15% do John por R$1.400.000. E aí teria uma opção de compra, que o valor que eu tenho é que é entre 5 e 6 milhões de reais no final do contrato. Mas eu não tive a confirmação se essa proposta é de um repasse do empréstimo, e aí o Inter repassaria o empréstimo dele para o Real Valladolid com opção de compra, ou se é uma proposta de compra. Tá? E aí esse é o detalhe. Se for uma proposta de compra, o que muda para o Inter? O Inter tem 15% do jogador e ganharia possivelmente uma taxa de vitrine, que é normal. O jogador está emprestado por um clube e esse clube que recebeu o empréstimo do jogador acaba efetuando uma venda quando ele está ali. Por exemplo, o Vina saiu do Grêmio agora recentemente para o futebol árabe. O Grêmio ganhou uma taxa de vitrine, por mais que ele pertencesse ao Ceará, tinha emprestado para o Grêmio ganhou 10% de taxa de vitrine. É uma possibilidade em relação ao John. Depende muito de como foram os moldes desse negócio. O que eu tenho do bastidor é que o Inter quer ficar com o John. Acha ele um ótimo goleiro. Ele estava muito bem antes da titularidade do Rocher. Mas existe um certo descontentamento, tá? Isso é informação. Um descontentamento de algumas partes pelo fato de que o John era o titular, estava jogando muito bem, chegou o Rocher e virou titular de imediato. O John estava jogando bem no momento que o Rocher virou titular e isso não é novidade para ninguém. Ele recebeu essa proposta do Real Valladolid, o Inter tem 15%, tem uma opção de compra de 55%, se eu não estou equivocado, dos direitos do jogador, por cerca de 5,5 de reais, 5 milhões e meio de reais, e a ver como é que vai ficar essa situação. Tem até o início de setembro a janela da Europa aberta, tá certo? Mas hoje, para chegadas, é bem difícil que tenhamos novidades. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.